Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo e reviravolta no caso de Mateuzinho e Léo Ortiz. É isso mesmo, reviravolta aí do nada. Acabou tendo uma reviravolta, o Flamengo pede o retorno do jogador, né? Corinthians e Flamengo não chegarem ao acordo, o Mateuzinho retorna ao Flamengo já no dia 24, né? Ou amanhã, né? Então ele já retorna ao Flamengo. E detalhes também sobre a situação de Léo Ortiz. Reviravolta bastante grande aí, né? Bragantino abaixou a pedida e a situação entre Flamengo e Bragantino pode sim ter um desfecho muito positivo aí para o lado do Flamengo. Mas é isso aí. Deixa a tua opinião aí. Tamo junto. Tamo junto e é nóis. E é aquilo, o Flamengo sim vai fazer uma nova oferta para, enfim, tentar contratar o jogador aí, né? Que é um zagueiro muito bom tecnicamente. Acho que vem sim para ser titular desse elenco do Flamengo. Mas vambora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E ativa as notificações que é importante. Ativa o sininho lá, que é importante. Beleza? Vambora com mais um vídeo aí, nação. O Flamengo foi lá e falou, beleza, se você quer, é esse aqui o valor. 11 milhões de euros. Não quero que você leve de volta a qualquer momento. Acho que o Flamengo até negociaria essa questão. Mas 20% de vitrinezinho, o Flamengo falou, não. Isso aí não tem nem negócio, não tem nem contraproposta para o outro lado. Pode me devolver meu jogador aqui. Eu acho que assim, primeiro de tudo, isso não precisava chegar na imprensa e o atleta não precisava ter vindo para São Paulo, sem esse acordo ter sido selado. Mais um amadorismo. Acho que o presidente do Corinthians está com boas intenções, mas está falando demais. Eu acho que ele tem que ficar um pouco mais internamente tratando desses assuntos, tá? É muita entrevista, é muito oba-oba, é 200 e poucos milhões de patrocínio, é isso. Agora já são a notícia que o patrocinador antigo vai cobrar uma multa, 30 milhões. Pela rescisão do contrato. Então, assim, você recebe 200 e pouco, mas vai ter que pagar 30 já. Então, é muita coisa. Aí o Veríssimo está contratado, já não está mais, foi embora. Aí o Mateuzinho vem para cá, fica treinando, né? Tem um anúncio, treinou lá para a torcida, né? O treino de apresentação. E aí, assim, de ambos os lados, porque também a diretoria do Flamengo também não podia ter deixado o cara vir se não está assinado nada. Então, assim, parte daí. Agora, as exigências, acho que o Corinthians, na minha opinião, tá certo nessa coisa do Flamengo pedir pro cara retornar a hora que quiser. Não, tá emprestando, pelo menos tem que ter um período pro cara, vou aceitar, quero, vou usar aqui, mas eu tenho que ter um período. Senão o cara vira titular do time no meio do campeonato, perdi, vai embora. Aí não, aí o Corinthians tá certo, na minha opinião. Agora, cláusula de 20% para uma negociação, o Corinthians pagou alguma coisa por empréstimo? Se estiver pagando pelo empréstimo, se estiver cobrando, o Flamengo recebeu alguma coisa, tem direito de cobrar algo numa negociação. Mas se está vindo de graça só pelo salário, aí eu também acho que o Flamengo já está certo. De não dar 20% taxa de vitrine, deixa ele jogando no Flamengo, então. Que olha, vai voltar, vai brigar pela posição com o Varela e com o Wesley. Para mim está um nível ali muito parecido, né? Então, e eu acho que a do Corinthians o certo é isso. Poxa, olha só, vocês vão pegar o cara quando vocês quiserem? Eu não sei, o cara é meu titular e tem que sair do nada, no meio do campeonato? Essa o Corinthians tá certo. As outras duas, eu acho que não. Aí amanhã ou depois, né, tem ali uma briga por posição direta na tabela do Campeonato Brasileiro, sei lá, um em segundo, outro em terceiro, um em quinto, outro em sexto, enfim, dando algum exemplo. Copa Brasil? Porque aí tinha uma outra cláusula nesse contrato que dizia o seguinte: para o Mateuzinho jogar contra o Flamengo, o Corinthians ainda teria que pagar R$1 milhão por partida. Poderia pagar, não tinha nada que impedisse efetivamente de pagar. Poderia pagar, assim como aconteceu com o Rodinei lá no Internacional, que o Rodinei entra em campo, o Internacional paga e o Rodinei é expulso do jogo, então poderia acontecer de enfrentar o Flamengo. Eu concordo com o Tetra em relação a essa cláusula de levar de repente, assim, mas o Corinthians não tinha que ter lido isso antes de falar, então vem pra cá, que o contrato já está na minha mão? O Corinthians e Flamengo, né? Eu não lembro muitos jogadores que tenham ido para outro time sem ter assinado antes, né? E menos quando se trata de os dois maiores times em quanto a torcida do Brasil.
achei estranho, Eu né? digo o Corinthians Achei porque, estranho, só né? pra gente Não, mas colocar Flamengo- no mesmo mas lugar, Flamengo o também. Veríssimo foi embora também porque não tinha assinado o contrato e estava ali, né? Flamengo Tem muita história, tem muito contexto mas por trás Flamengo de liberou um tudo. jogador sem ter garantia também de contrato. Achei realmente estranho, né? Ou seja, obviamente a gente não está dentro da negociação, mas não é normal, nem no futebol armador, né? Que dois times trocam de jogador sem ter nada assinado, sem chegar a um acordo. Incrível. Como o senhor falou, obviamente que é um caso que é difícil de explicar, principalmente por não ter um acordo, seja a cláusula de 20%, seja a cláusula de volta imediata, mas isso tem que estar assinado antes de só viajar, né? Sim. Mas isso é óbvio, incrível. É que quem perde menos com isso, né? Não sei, o Pascoal falou que tem coisa por trás aí, quero até que você me explique, Pascoal. Mas quem perde menos com isso é o Flamengo. O Mateuzinho perde porque estava indo para um outro gigante do futebol com a possibilidade real de brigar pela posição de titular. Não que ele não possa fazer isso no Flamengo, mas se estão emprestando ele, já pode ser para o Bragantino, ele não quis. Aí agora vai para o Corinthians, é porque o Flamengo não está com tanta vontade de contar com ele Será assim. que ele não vai para o Bragantino O Corinthians agora? perdeu. O Corinthians perdeu muito, porque o Corinthians perde... O Fagner jogou uma partida espetacular do primeiro jogo do Corinthians contra o Guarani. Né? O Mateuzinho estava lá. A sombra começa a fazer efeito. Porque se não jogar, o Mateuzinho entra e toma conta da posição. Agora não. As explicações do Lugano e do Zinho são as minhas explicações. Né? Não dá para você, no futebol da atualidade, que gera bilhões, porque o Flamengo gera bilhão. No Bala Mistura é assim, ô Pascoal? Eu confesso para você, se o Chiquinho fizer isso lá no Bala Mistura, aí ele vai se entender comigo. Porque lá o presidente sou eu. Lá no Bala Mistura, meu time lá da Várzea, sou eu que mando. Lá é o Bala Mistura. Lá quem manda sou eu. Se o Chiquinho fizer um negócio dele, ele vai ter que conversar comigo depois. Porque isso não Mas se o trata... Chiquinho vai ter que conversar com você mais sério. Se ele deixa o jogador ir ou se ele recebe o jogador sem assinar. Primeiro, você não pode fazer nenhuma transação, liberar jogador sem nenhum documento assinado. E se ele vai por Corinthians e se machuca no treino? Mas e aí, de quem é a responsabilidade? Então, Porque o contrato minha em vigência senhora, é o do Flamengo. Então, minha senhora, ele não tem contrato com o Corinthians. Ele não pode ser tratado pelo Corinthians. Ele tem que voltar para o Flamengo. Isso é incrível. Né? Isso é o mínimo que se exige de uma negociação em clube profissional e dos dois maiores gigantes do futebol brasileiro em termos de torcida. Isso é inacreditável que aconteça. O Flamengo de liberar e o do Corinthians que eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, eu discordo disso, discordo daquilo, e você vai discordando, e você não tem um jogador. Não tem um jogador. Não ia pagar nada pelo empréstimo, zero. Salário, né? Zero. Empréstimo de graça. Pagaria o salário do jogador, que para o Corinthians está nos planos, poderia pagar, né? E exigiu, o Corinthians exigiu uma coisa, o Flamengo não deu. Gente, por isso é que, Grambel inventou o telefone, gente. Pega o marvado, liga. Qual foi a primeira ligação que ele recebeu? Qual foi a primeira ligação que ele recebeu? Mateuzinho, volta, Mateuzinho. Ele Entendeu? quer saber qual foi a primeira ligação que o Grambel recebeu. O Alexander Grambel, a primeira ligação do Alexander Olha, Grambel... vocês vão falar que não pode mais fazer qual foi a isso de ligação? piada no ar. Só para lembrar, Grambel foi um grande inventor, né? Alexander Grambel. Você sabe que, nesse caso, se você se reportar para o caso do Veríssimo, você se reportar para o caso do Garro, se você se reportar para o caso do Rojas, se você se reportar para o caso do empresário do Romero, gente, tem muita coisa para ser resolvida e nada a ser nenhuma solução. Nenhuma solução. Tem muita coisa para o Corinthians resolver e não resolveu nada. Agora, uma empresa de bet saiu, a outra empresa assumiu que ia pagar, agora não vai pagar. O presidente do Corinthians disse que se equivocou, porque aí é o Corinthians que vai pagar. Então, é tudo muito estranho. 20 milhões. Errado, Jogadores... né, É lógico, mas assim, eu Pode fico ser que imaginando de Ele cabeça. topa aceitar ir pro Bragantino? Ele já disse que não. Na primeira oferta, quando ela chegou numa possível troca com negociação do Léo Ortiz, ele, Mateuzinho, não quis aceitar o Bragantino. Aí aceitou o Corinthians. Aí vem, agora volta. Quero ouvir vocês dois. Tetra, começa aí, porque agora eu já não sei mais nem se ele prefere o Bragantino ou o Flamengo depois desse vai e vem.
Não, foi falado aí já que, assim, para o atleta, você falou, e eu concordo com você, o cara é envolvido na negociação para o Bragantino, agora para o Corinthians. Então, assim, dos 3 laterais, ele é o que está, nesse momento, em terceiro. Por mais que o Tite dê uma entrevista, falou, não perca de vista, empresta para ele maturar, para ele melhorar, para ele ganhar experiência, só que o Wesley é mais novo que ele. Então, quem tinha até que ganhar mais experiência seria o Wesley, né? Mas é uma opção, é claro que o Tite, o jeito do Tite, ele não vai falar que, não, realmente ele está no final da fila, pode emprestar e tudo, porque esses dois aqui, de repente, se puder trazer outro, é melhor, né? Eu até acho que o Flamengo, nesse mochilão, poderia estar pensando num lateral direito, porque o Wesley é mais novinho, e o Varela ainda não encaixou. Pode encaixar agora com o Tite, está dando mais moral para o Varela, está dando mais condição de jogo, está dando mais confiança. O cara, de repente, pode agora encaixar. Tem tudo para acontecer, né? Já se conhece ali, agora tem também De La Cruz, já tinha o Arrascaeta, enfim. O Matias Vinha que vem agora. Então assim, para o atleta, realmente ele chega com o pneu mais murcho. Vai ter que batalhar, é novo, é garoto. Vai correr atrás. Como eu falei, bola, eu acho que ele está aí nesse nível ali. Ele teve uma contusão, perdeu um espaço, vem a contratação do Varela, jogador de seleção, né, do Uruguai, e sobe o garoto que ganha moral, Wesley, ganha ritmo de jogo, né, com os treinadores anteriores, então ele perdeu espaço um pouco. Mas eu acho que ele não está muito atrás dos laterais que estão no Flamengo, mas ele volta com a moral mais em baixa, sem dúvida. Ele tem 23 anos, Lugano. O Wesley tem 20, né? É mais novo que ele. Eu fico imaginando, assim, você no lugar dele, o que você pensaria numa hora como essa? Assim, se reintegrar ao clube de onde você vem? O primeiro impacto é complicado, né? Você se sente desprestigiado. Mas o futebol é muito dinâmico. Daqui a 15, 20 dias ele pode ser titular absoluto do Flamengo. Até porque ele já demonstrou, teve grandes jogos pelo Flamengo, né? Quando ele machucou, ele estava jogando bem. Tá muito bem, então o futebol é muito dinâmico. A primeira sensação, obviamente, é um pouco de desprestígio, né? De manoseio. Mas daqui a 15 dias, ele talvez esteja sendo figura do Flamengo, né? O futebol não dá para cravar nada, e muito menos um jogador que já tem experiência, já tem jogos de grande nível, já conhece a instituição, e o clube também conhece ele, né? Mas eu acho que a primeira coisa é a decepção. Hoje ele deve estar decepcionado. Hoje ele deve estar chateado. Hoje ele deve estar decepcionado. Que é aquela quebra o cidadão. E ele vai precisar de não sei se... Ainda mais se envolver de novo ele numa troca então, com o Léo Ortiz. Era isso que eu ia falar. Então, e não é impossível, hein? Porque o Bragantino voltou atrás. A informação de hoje mais cedo, Letícia Marques e Caê Mota publicaram uma reportagem dando conta dos valores. A gente sabia que, quando o Flamengo mostrou interesse, o Bragantino subiu a pedida. Quem foi que falou? Foi Pascoal ou foi Lugano? Todas as vezes que Flamengo e Palmeiras vão atrás de algum jogador, o preço sobe. Então foi isso que aconteceu. De 10 milhões de euros para 12 milhões de euros. Aí o Flamengo falou, bom, desse jeito está muito caro. Aí o Bragantino aceitou conversar de novo. A pedida está caindo, segundo a reportagem dos amigos. Agora voltou para 10 milhões de euros. E o Mateuzinho voltou para o Flamengo. Era daí que você ia partir, né, Pascoal? Porque eu acho que já que tinha essa viabilidade, o Mateuzinho não topou o Bragantino. Mas eu vou falar aqui, se eu pudesse falar alguma coisa para o Mateuzinho... Uma boa para ele. Seria uma ótima, Mateuzinho. Uma boa para ele. Uma ótima, Mateuzinho. Você vai jogar Libertadores. Estabilidade, tranquilidade. Vai jogar num clube muito organizado. Estável. Vai jogar com um treinador que gosta de jogadores ofensivos. Se eu pudesse falar alguma coisa para você... Pressão menor. Exatamente, Zinho. Se eu pudesse falar alguma coisa para você, eu falaria... Topa essa parada. Se eu pudesse falar, se eu fosse empresário do Mateuzinho, se eu tivesse alguma ligação com ele, eu diria, topa essa parada. Você não está... meu pai falava uma coisa para mim. Às vezes você precisa dar uma ajeitada no corpo, não dar um passo para trás. Você ajeita o corpo, que é para você dar um passo mais longo, para começar uma caminhada nova, e eu acho que é isso que se propõe para ele. O Mateuzinho é bom jogador. Bom jogador. Talvez estas exigências do Flamengo, no último momento a Corinthians, seja pensando
nesta possível negociação, né? Esta possível outro troca. caminho. Talvez o Mateuzinho também pensou melhor. Não, mas o Flamengo Talvez não está até ruim pra mim. cedeu em um dos quesitos, né? Que era de fixar um valor para a compra posterior. Nem isso o Flamengo tinha feito. Isso ele cedeu. O que pegou mesmo foi 20% de vitrine, que eu acho que aí entra onde o Zinho coloca, né? Se você não está pagando nada pelo empréstimo, por que você vai ganhar numa negociação futura? Mas o fato é, o Mas Bragantino tem muito agora... clube que paga taxa de vitrine no Brasil. É normal. No mundo é normal. Entre 10% e 20%. Geralmente essa taxa é entre 10% e 20%. O Corinthians já fez isso também. Normal, sim, Já normal. emprestou os jogadores e já cobrou taxa de vitrine. O Corinthians também já fez isso. Tem alguma outra coisa essa história aí. Não é possível que, se Flamengo e Corinthians quisessem se pôr de acordo, não vai ser 20%, 10%, 15% que vai travar a negociação. Eu acho que tem algo por trás que até hoje não sabemos, né? Mas pode ter a ver com o Léo Ortiz. Que é um baita zagueiro. Eu acho, se não o melhor, entre os 3 melhores do Brasil, né? Na atualidade. Ozinho, então o Léo Ortiz agora de novo na mira do Flamengo, o Mateuzinho de volta, possivelmente tentando convencê-lo, né, a ser uma moeda de troca. O Caixinha começou o Campeonato Paulista jogando com 3 zagueiros, e aí o lateral ele fica mais ofensivo, que é uma característica que o Mateuzinho tem, de ser melhor ofensivamente. Para você, essa troca volta a ser possível? 10 milhões de euros ainda o Léo Ortiz, pensando nesse valor também. Eu acho que assim, principalmente para o Flamengo diminuir o valor a ser pago, né, incluindo o Mateuzinho, seria o ideal, né? Porque o Tite quer muito o atleta, o Léo Ortiz, que também acho baita de um zagueiro, apesar que eu não sei se ele chega já como titular, porque o Léo, né, tem jogado bem, fez gol na estreia, o Fabrício Bruno também está indo muito bem, é a dupla titular, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Assim, o Davi Luiz que perdeu mais seu espaço, já é mais veterano, e o Pablo está machucado, está em recuperação. Então, assim, o Tite quer, porque, claro, é jogador de nível de seleção, mas vai brigar pela posição ali. Tem tudo para virar titular, sem dúvida. Mas como esses números vão baixando, e o Pascoal falou uma coisa fundamental, janela se fechando também, né? O Bragantino também, o jogador já demonstrou todo interesse, né, de sair, de ir para o Flamengo, apesar que depois se reentregou, treinou, jogou, né, profissional, é um cara sério, mas o jogador já falou, quero ir, quer sair. E é uma oportunidade de ter um retorno financeiro muito bom também. É porque é uma empresa, né, uma SAF, e a gente sabe que tem um poder financeiro para discutir. Eu fico pensando... Pode reeditar a dupla do Bragantino. Então, mas eu fico pensando no quanto a dupla do Flamengo hoje está firmada como dupla titular. O ano é muito longo, né? A exigência do Flamengo também é muito grande. O Tite já levou o Léo Ortiz para a seleção, né? Já teve convocado. Convocado quando o Brasil tinha o Thiago Silva, o Marquinhos, o Militão, grandes zagueiros mundiais. Ele é um deles, né? Então acho que chega para o Flamengo para ser titular e até para fazer história, né? Talvez se compare a chegar a Rodrigo Caio de São Paulo ao Flamengo, acho que o jogador que tem todo o perfil para fazer história, né? E se ele chegar a Flamengo, o Flamengo fecha um elenco de novo de uma qualidade, de um nível europeu, né? De novo, para mim, o melhor da América disparado, né? E aí tem uma entrevista do Pedro Caixinha falando sobre a vontade do jogador. Só para a gente fechar esse assunto, acho que vale a gente ouvir o técnico do Bragantino. Tá aí, ó, o Caixinha falando da pressão do jogador, né? Acho que a vontade dele tá pesando, porque ele deixou bem claro, desde o primeiro momento que o Flamengo chega com a proposta, que gostaria que a transferência fosse efetivada. Não, normal, ele já cumpriu um ciclo em Red Bull, um ciclo vitorioso, porque ele foi muito bem. No auge dele sofreu uma contusão importante e isso começa a mexer com a cabeça do jogador, né? Futebol são momentos, e hoje, amanhã não existe. Essa é a realidade. Então ele deve estar pensando agora que o Flamengo é uma oportunidade única no continente, tanto salarial, de dinheiro, quanto de conquistar títulos, né? Porque eu acho que ele, até pelo menos antes da contusão, tinha nível para jogar em qualquer time da Europa, né? Mas, obviamente, que em Red Bull, neste caso,
cumpriu um ciclo e seria até bom para ele, para o futebol brasileiro, recuperar um zagueiro desse nível jogando um time grande como o Flamengo, né? O Lugano, que jogou nessa posição, pode falar muito melhor que a gente. Né? Ele é um baita zagueiro. Baita zagueiro. Um jogador que tem força, tem arranque, tem potência, boa estabilidade, um jogador que sobe bem. Ele tem todos os requisitos de um bom zagueiro. E ele é bom jogador. Ponto. Agora, o Flamengo, se conseguir se acertar financeiramente com Mas é caro, hein? Então, isso que eu ia 10 falar. milhões de Se euros. conseguisse Jogador de acertar, nível europeu, sim. 50 milhões de reais. 28 anos, não vai mais para a Europa. Não, mas 28 o anos nível não vai ser dele, mais vendido o pra nível Europa. esportivo dele é para estar na Europa. Sim. Não, eu... O Flamengo quer dele é o que eu resultado tô dentro do dizendo campo, que, né? assim, Não eu quer acho ser vender. Ele é bom demais. Ele é bom demais, excelente zagueiro, nível de seleção, sim. Eu estou falando assim, olhando a parte desportiva, sensacional a contratação. Agora, investimento, é um jogador difícil de ser vendido depois. Mas que Flamengo, os investimentos maiores que tem feito ultimamente, não é para ser revendido, é para dar resultado dentro do campo, né? Seja Arrascaeta, ou De La Cruz, mesmo Pedro, ou Gabigol. O Flamengo deve ser o único time, É bom ter grana, o único né, time no Pedro? Brasil, É bom ter grana, né? o único time no Brasil que ele compra não pensando em revender, sino em resultado esportivo, né? Sim. Até porque o resultado esportivo traz mais receita para ele que uma possível venda, né? E aí eu acho que entra uma outra coisa. Vocês 28 estão anos, falando... acho que ele está no melhor da Melhor forma dele. momento. Tá no auge. Tá no melhor não vai momento ter dele. revenda futura, mas tem como render muito tempo no Flamengo, né? Porque acho que não tem melhor retorno econômico que esse aí, né? Aí eu fico pensando assim, o Lugano já falou, melhor elenco da América? Disparado. Da Nível América. europeu, né, Nível Lucas? europeu, Então, nível europeu. Disparado. elenco nível europeu. Tem um negócio agora perto de ser fechado, que é o do Thiago Maia. Se o Mateuzinho voltou para o Rio de Janeiro, vai voltar para o Rio de Janeiro a pedido da diretoria, o Thiago Maia, ao que tudo indica, vai jogar no Internacional. O Colorado e o jogador já estavam acertados há algum tempo, faltava a questão financeira. O Flamengo pediu 5 de euros, vou começar a dar moeda aqui, senão fica confuso o negócio. Aí o Inter tinha oferecido 3,5. Agora chegou-se a 4. E parece que o Flamengo fica satisfeito com isso. Aí sai o Thiago Maia desse elenco. Zinho, existe uma carência? Existe alguma posição que o Flamengo ainda tenha que olhar no mercado? A gente soube que lá na Europa buscaram o Vinha, já contratado, lateral esquerdo que vai chegar para o Flamengo. Conversaram com o Mazinho, pai do Thiago Alcântara, e também procuraram o jogador para uma possível transferência de meio do ano. E conversaram com o zagueiro. Fico pensando Mas se... você não falou lateral direito. É porque lateral direito eu não tenho a informação de que o Flamengo procurou. Eu não tenho a informação, então eu não posso dizer aqui uma coisa que eu não sei, né? Mas de repente todo mundo eu digo, porque eu, Zinho, o Lugano não sei a opinião dele, mas eu, Zinho, Mauro, a gente fala todo dia aqui que vai precisar de um lateral direito. Eu acho que saindo o Thiago Maia efetivamente precisa mais de um primeiro volante do que de um lateral direito. Mas e o Alan, tá fazendo o que lá? Vai jogar. O Eric tá fazendo o que lá? Vai pra Copa América no meio do ano. Você vai ficar com um volante só de marcação um mês? Sim, mas aquele outro menino lá que inclusive jogou nessa última partida aí. Não, você tá falando do Vitor Hugo? É. O Vitor Hugo, eu não sei, Tetra, joga de eu quero volante, ouvir o de Zinho. segundo Fala aí que eu volante, quero de ouvir o meia, Zinho de depois. ponta. Toca a bola lá. Gente, o artigo é de luxo mesmo, hein, O gente? Vitor Hugo não é primeiro volante. Discorda você, Tetra. Não, eu tenho esse debate, né, com o Pascoal. Para mim, o Alan e o Pulgar podem ser os primeiros volantes. Num jogou um, tem o outro e eventualmente pode jogar os dois. Dependendo do jogo, o que o Tite está pensando do adversário, como jogou Thiago Maia e o Eric Pulgar, como você gosta que a gente chame ele, né? O Eric. Não sou eu que Ele gosto. ser Foi chamado ele assim. lá no Bola de Prata que solicitou, por favor, me chamem de Eric, disse o rapaz. Tá bom. Então o Eric, eu acho que ele faz primeiro volante. O Alan fez isso no Atlético Mineiro, baita de um jogador também. Esse segundo volante está muito entre Vitor Hugo e o Gerson. O Vitor Hugo foi renovado, o contrato do garoto, tem entrado, tem tido oportunidade. O Gerson é o segundo. Agora o De La Cruz pode eventualmente fazer um pouco essa função. O Tite falou que está treinando com ele também, fazendo essa função de segundo. É claro que a saída do Thiago Maia abre uma
opção de você, se tem no mercado. O Flamengo está com uma grana para contratações, né? Falou que a princípio era 160 milhões que estava já autorizado pelo Conselho. Gastou aí 80 com o De La Cruz, né? Então, assim, eu não sei quanto foi o valor total do Vinha, né? Mas acho que tem parcelamento nisso tudo, vende um jogador, outro ali, aumenta esse valor para contratação, mas para início de temporada, eu acho que assim, o elenco já é maravilhoso, já é muito bom. Você no meio do ano tem nova janela, pode esperar, ver o mercado, o que acontece, porque o elenco já tem 2 jogadores para cada posição tranquilamente, até mais. 8 milhões de euros o Flamengo pagou, podendo chegar a 9 como bonificação por Campeonato Brasileiro e eventuais títulos no Brasil. Mas Falta um lateral direito para você? Então, é isso aí, nasceu mais um vídeo aí para o canal, né? Já vai deixando aquele seu like aí, o seu like maroto aí, ajuda muito o canal aí, pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Sobre a situação do Mateuzinho, né? Uma situação chata principalmente para o atleta, né? E ele se sente menosprezado dentro do clube, né? Tava no Flamengo, foi pro Corinthians, agora vai ter que voltar. É uma situação chata, isso a gente sabe disso. Se a gente tivesse trabalhando em qualquer empresa aí, seria da mesma coisa. E eu acho que o Mateuzinho, ou ele pode ser envolvido em alguma troca com o Bragantino, ou ele fica no Flamengo para brigar por vaga, né? Obviamente, já que o Flamengo não vai tentar contratar nenhum lateral direito, possivelmente, né? É mais fácil o Mateuzinho ficar assim no Rio de Janeiro para a temporada 2024, né? Sobre a situação do Léo Ortiz, é aquilo. O Bragantino percebeu que a janela tá fechando. Percebeu também que o Flamengo desistiu da negociação. Ah, quer saber? Vamos abaixar a pedida aqui para ver se a gente consegue, em um consenso aqui, fechar essa negociação em 8, 9 milhões de euros ali. Eu acredito, sim, que dessa vez deve sair negociação. Lembrando que a janela está perto de fechar, né? Então, eu acredito que essa negociação deve gerar em torno ali de 8 a 9 milhões de euros aí. O Bragantino abaixou para 10 a pedida. Então, entre 8 a 9 milhões de euros aí em questão de bonificação, incluindo bonificações, vamos dizer assim, deve ter um desfecho positivo. E pelo lado do Thiago Maia agora, né? Thiago Maia deixando o Flamengo aí, indo para o Internacional. O Flamengo tinha pedido 5, o Inter ofereceu 3 e chegaram no consenso ali, né? De 4 milhões de euros. Thiago Maia é um bom jogador. Em 2022 fez uma boa temporada com o Dorival ali. 2023 caiu muito junto com o time inteiro. E eu acho que de 2023 para cá ele percebeu que estava perdendo muito espaço, porque quando entrava não jogava bem. E a torcida começou a pegar no pé dele. Eu acho que sim, o ciclo dele acabou no Flamengo. Eu acho que ele fez muito certo de se transferir para outro clube aqui no cenário brasileiro, né? Que foi o Internacional. É um bom jogador. Espero que ele seja feliz lá, né? Mas deixa a tua opinião. O Flamengo deve sim ainda insistir no Léo Ortiz? Deixa a tua opinião nos comentários aí. É isso aí. Tamo junto. Eu acho que deve sim insistir. E para contratar, acho que deve, na minha opinião, deve fechar em 8, 9 milhões de euros ali. Mas é isso aí. Tamo junto, nação.